Saúde a todos com a paz do Senhor, que a paz do Eterno esteja em nosso coração. Agradecemos por mais essa oportunidade para podermos meditarmos na palavra do Eterno e a sua lei e os seus mandamentos para poder cumprir, para que possamos caminhar com atos de justiça, caminho de santificação, caminho reto, até que o Messias volte e que nós possamos estar no seu reino. Nessa oportunidade eu gostaria de estar compartilhando sobre a angústia de Jacó. Esse texto, esta descrição, a qual os profetas profetizaram, Jeremias, Joel, Zacarias, Sofonias, e nós vamos perceber as palavras dos profetas que também profetizaram o futuro. Esse tempo que será um tempo de angústia para Jerusalém, a qual as nações descerão para cercar a cidade eleita, o povo escolhido, e é nesse tempo o Senhor congregará as nações para entrar contra elas em juízo. E nós vamos entender a nomenclatura dada em Apocalipse para esse local, para esta guerra, e nós vamos perceber o nome de Amargedon. E também é nesse período que se culmina a volta do Messias sobre as nuvens, a qual está em Apocalipse capítulo 1, verso 7, a qual todas as nações da terra se lamentarão vendo o Messias vindo sobre as nuvens. Todo olho o verá, toda nação contemplará Jesus Cristo vindo sobre as nuvens para julgar as nações, para estar destruindo os que destroem a terra, como Apocalipse capítulo 11, para resgatar o seu povo escolhido, estar tirando o jugo que está sobre Israel, para estar libertando o povo eleito. E também é nesse momento, como o apóstolo Paulo diz em 2 Tessalonicenses capítulo 2, o momento da vinda do Senhor e a nossa reunião com Ele, o momento do arrebatamento, o momento da transformação dos vivos, da ressurreição daqueles que dormem no pó da terra, como está em 1 Coríntios capítulo 15, verso 51, como o apóstolo Paulo menciona em 2 Tessalonicenses sobre a nossa reunião com o Senhor. A reunião com o Senhor e a vinda poderosa nas nuvens em glória, e todo olho vendo, não tem como desvincular a vinda do Senhor sobre a nossa reunião com Ele. A nossa reunião com o Senhor e a sua vinda é o único momento, único, integral, que não tem como desvincular, mas que ocorrerá no único momento e que também será desenvolvido no meio desse instante dessa guerra, que é o Amargedon. Então nós vamos entender o momento a qual o Senhor está vindo sobre as nuvens para julgar as nações, para resgatar Israel da batalha do Amargedon, e como ele também mencionou lá em Mateus capítulo 24, que enviará os anjos com trombeta, com suor, com poder, e recolherão os justos da terra, e nós encontraremos, recepcionaremos o Senhor como Rei, as bodas do Cordeiro, e viremos para estar com Ele no seu reino milenar, porque a profecia diz que naquele dia o Senhor será Rei sobre toda a terra. Então nós vamos entendendo. O primeiro texto, aqui em Jeremias capítulo 30, no verso 7, nós vamos estar lendo até o verso 10. Frisando que esse texto de Jeremias está em conexão com Daniel capítulo 12, do verso 1 ao 2, com Joel do capítulo 3, do verso 1 ao 2, Zacarias capítulo 14, do verso 1 ao 2, e Sofonias do capítulo 3, verso 8. E aqui Jeremias 30, verso 7 vai dizer: porque aquele dia é tão grande, que não houve outro semelhante, e é tempo de angústia para Jacó, ele porém será salvo dela. Porque será naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, que eu quebrarei o seu jugo de sobre o teu pescoço, e quebrarei as tuas ataduras, e nunca mais se servirão deles os estranhos, mas servirão ao Senhor seu Deus, como também a Davi seu rei, que lhes levantarei. Não temas, pois tu, meu servo Jacó, diz o Senhor, nem te espantes, ó Israel, porque eis que te livrarei das terras de longe, e a tua descendência da terra do seu cativeiro, e Jacó tornará e descansará, e ficará em sossego, e não haverá quem o atemorize. As palavras proféticas de Jeremias, falando sobre o Senhor removendo o cativeiro de Israel, como também a restauração de Israel, de Jacó, e nós entendemos isso, as palavras mediante a Jacó e a Israel. E aqui Jeremias está mencionando sobre o tempo difícil. Não será um tempo semelhante ao outro que já teve,
mas será um tempo de angústia para Israel. As nações cercarão Jerusalém, a cidade do grande rei, e nós vamos perceber que o Senhor, o Messias, descerá sobre as nuvens em poder e grande glória para salvar o seu povo escolhido. E aqui no verso 9, nós entendemos a partir do verso 8, e aqui o Senhor promete remover do pescoço do seu povo, quebrar as ataduras, remover a servidão, e nesse tempo o seu povo servirão ao Senhor, e Deus também levantará Davi para o seu povo como rei. Quando nós lemos nas profecias, o nome de Davi está se referindo ao Messias, e nós sabemos que Jacó, em Gênesis capítulo 49, antes de entregar a sua vida, de estar morrendo, nós vamos perceber que ele entregou profecias para cada um dos seus filhos, e para Judá ele disse: Judá é o leãozinho, o cetro não se apartará de Judá. Jacó estava dizendo que o cetro permaneceria de Judá, e nós vamos perceber que o Senhor Jesus Cristo veio da descendência de Davi, ele é filho de Davi, da tribo de Judá, e a profecia e a promessa do anjo Gabriel a Maria, e nós percebemos o relato em Lucas, e ele menciona que ele seria chamado filho do Altíssimo, e ele se assentaria no trono de Davi, seu pai. Jesus Cristo está vindo nas nuvens para julgar as nações, para resgatar Israel e para assentar no seu trono de Davi sobre a terra em Jerusalém. E é por isso que em Mateus 25 fala: quando o Filho do Homem vier em sua glória, no seu poder sobre as nuvens, se assentará no trono da sua glória, e as nações estarão sobre eles. Então nós entendemos que as palavras de Jeremias mencionam que nesse tempo de aflição o Senhor livrará o seu povo, como também o Senhor removerá tudo aquilo que está realmente fazendo opressão contra o seu povo, e o Senhor levantará Davi, levantará o Messias. E nós vamos entender lá em Ezequiel capítulo 37, que o Messias, que Davi, Jesus Cristo, reinará, o Messias reinará eternamente na casa de Jacó. Cristo voltará, e no momento que nós teremos o nosso corpo transformado, glorificado, e ele estabelecerá o seu reino milenar sobre a terra. Então Jeremias está tratando a angústia de Jacó, e é bem interessante nós frisarmos que a angústia de Jacó está atrelado ao Amargedom, a batalha, o cerco. O Amargedom está também atrelado à volta do Messias sobre as nuvens. A volta do Messias também está ligado com a nossa reunião com ele, porque a nossa reunião com ele, que é o arrebatamento, como o apóstolo Paulo frisa em 2 Tessalonicenses capítulo 2, está vinculada com a vinda do Messias. Não tem como nós desvincularmos, separarmos, colocarmos para tempos distantes. A vinda do Senhor em glória, visível e poderosa sobre as nuvens, é nesse momento que ocorre a ressurreição dos mortos, e também o nosso momento de glorificação e a nossa reunião com o Messias, com Jesus Cristo. E é por isso que Jeremias está apresentando aqui, e nós vamos compreender o que os demais profetas falarão sobre esse tempo da angústia de Jacó, e nós vamos compreender que Israel estará em angústia, mas também entenderemos como o mundo estará, e vamos estar lendo os textos para compreendermos e sabermos que nesse tempo o Messias se assentará no seu trono sobre a sua glória. Nesse momento eu quero agora ler aqui um texto do Pentateuco, da Torá, dos mandamentos, a qual Deus deu a Moisés, para nós compreendermos o que Cristo está mencionando em Mateus capítulo 24, verso 36 ao verso 44, aonde ele menciona sobre o momento da sua vinda, e ele mesmo frisa e anuncia dizendo que os dias da volta do Filho do Homem serão como nos dias de Noé. Comiam, davam-se casamento, festejavam, até que não percebeu, e o dilúvio levou a todos. Então nós vamos entender que Jesus está utilizando as palavras que Moisés escreveu, que está descrita aqui em Gênesis capítulo 7, e nós vamos entender que o dilúvio levou todos aqueles que não adentraram a arca que é um símbolo da palavra, a arca que é um símbolo de salvação, a arca que é um símbolo de Cristo, e nós vamos entender que Noé e a sua família foi preservada, mas todos aqueles que não adentraram a arca não foram salvos e morreram, e foram levados pelas águas do dilúvio.
No verso 17 do capítulo 7, a qual o Senhor também vai mencionar em Mateus capítulo 24, 36, aqui em Gênesis vai nos mencionar. E este o dilúvio de 40 dias sobre a terra, e cresceram as águas, e levaram a arca, e ela se elevou sobre a terra. E prevaleceram as águas, e cresceram grandemente sobre a terra, e a arca andava sobre as águas. E as águas prevaleceram de uma forma excessiva sobre a terra, e todos os altos montes que haviam debaixo de todo o céu foram cobertos. 15 côvados acima prevaleceram as águas, e os montes foram cobertos, e expirou toda a carne que se movia sobre a terra, tanto de ave como de gado, e de feras, e de todo réptil, e de toda roja sobre a terra, e de todo homem. Quando usa a palavra expirou, significa morreu, foi morto. Todo réptil que foi levado pelas águas, todas as feras, todos animais e todo homem que estava sobre a terra foi levado pela água do dilúvio. Verso 22, e tudo que tinha fôlego de espírito de vida em seus narizes, tudo que havia no seco morreu. Então nós vamos perceber que o ensino de Jesus está fundamentado nas palavras de Moisés descrevendo Noé, o momento que a água levou os ímpios, levou todos aqueles que não estavam na arca, todos estes morreram, e estes foram levados pelas águas e não sobreviveram ao dilúvio. E é por isso que nós vamos entender, mediante a palavra do Senhor, que é nesse momento a qual teve a definição que Deus guardou Noé, mas o mundo que ignorou a palavra de juízo pereceu nas águas do dilúvio. Nós vamos compreendendo aqui mediante a palavra do Senhor. Agora no Salmo 1 vai estar dizendo sobre o castigo dos ímpios. No verso 5 diz: pelo que os ímpios não subsistirão. A palavra subsistir, não se manterão em existência, não se manterão vivos no juízo. Qual juízo? O Senhor vindo sobre as nuvens para julgar as nações, para retribuir a cada um conforme as suas obras. Nem os pecadores na congregação do justo, porque o Senhor conhece o caminho do justo, mas o caminho dos ímpios perecerá. Será um caminho de morte, será um caminho de destruição. E em conexão com o Salmo 1, o Salmo 37, vai estar nos dizendo, e aqui nós temos 3 versos principais. No verso 9 diz: porque os malfeitores serão desarraigados. Desarraigados significa arrancados, cortados, tirados. E aqui nós entendemos o sentido e podemos fazer um paralelo com a parábola que o Senhor disse, da parábola do trigo e do joio, a qual foi apresentado o ensino, e queriam os servos do Senhor do campo retirar o joio naquele momento, mas o Senhor disse: não tire nesse instante, porque se vocês tirarem, o trigo também será arrancado, mas esperem o momento da colheita, a qual o joio será arrancado, tirado do trigo e será queimado. E nós vamos entender que a palavra do Senhor Jesus Cristo é muito nesse sentido. O joio será cortado, será desarraigado, mas o trigo será guardado no celeiro e mantido no campo. Porém o joio será retirado e será queimado. E aqui nós entendemos que o salmista está dizendo que os malfeitores serão desarraigados. Qual será o momento da colheita? Será o momento a qual o Senhor estará voltando e será feito a colheita. O trigo será guardado no celeiro e mantido no campo. E é interessante que o Senhor Jesus Cristo diz que o campo é o mundo. O mundo é o campo. O trigo é guardado no campo, é mantido no mundo, mas o ímpio, ele é desarraigado, o joio é tirado, ele é removido, como o salmista está dizendo, e ele complementa aqui: porque os malfeitores serão desarraigados, mas aqueles que esperam no Senhor herdarão a terra. O trigo será mantido no mundo, meu irmão. O trigo será mantido no celeiro, será mantido no campo. E o próprio Senhor Jesus Cristo diz que o campo é o mundo, é esse mundo a qual será restaurado. O justo será mantido, mas o ímpio será removido, perecerá, não irá subsistir, será morto, será destruído pela espada aguda que sairá da boca do Messias. E nós vamos entendendo pela palavra do Senhor. No verso 20 diz: mas os ímpios perecerão,
e os inimigos do Senhor serão como a gordura dos cordeiros, desaparecerão, em uma fumaça se desfarão. Os ímpios são comparados com a fumaça sobe, mas logo se vai, logo desaparece. Os ímpios serão como gordura do cordeiro, vão desaparecer. No verso 38 diz: quanto aos transgressores, serão destruídos. E a palavra que destruídos realmente é conectado à morte, realmente ser retirado toda a vida. E como nós entendemos o sentido do joio sendo tirado e queimado, e o trigo mantido no campo, mantido no mundo, mantido no celeiro. E as relíquias dos ímpios todas perecerão. E aqui nós entendemos que as palavras do salmista também estão em conexão com as palavras dos profetas. Os ímpios vão ser exterminados, removidos, desarraigados, quando o Senhor vir sobre as nuvens. Todos os ímpios que estiverem vivos irão perecer no juízo do Senhor. Agora já são aqui em Provérbios, capítulo 2, o verso 21, verso 22, e são complementos do que nós estamos lendo, são as palavras do grande Salomão. Aqui no capítulo 2, no verso 21, vai estar nos dizendo: porque os retos habitarão a terra, os justos serão mantidos na terra. Cristo está voltando sobre as nuvens, nós iremos encontrar com Ele, recepcionar, nós teremos o nosso corpo transformados, mas nós iremos cumprir o que a palavra do Senhor está dizendo: os retos habitarão a terra, e os sinceros permanecerão nela. Permanecer, estar, vai se manter na terra. Mas no verso 22 diz: mas os ímpios serão arrancados. E aqui nós entendemos mais uma palavra do que o salmista diz: desarraigados, arrancados. Os ímpios serão arrancados, o joio sendo arrancado da terra, e os aleivosos serão exterminados. Então nós entendemos que a volta do Senhor, a aflição de Jacó, o grande Amargedom, a volta do Messias, o arrebatamento do santo, a ressurreição, o momento do Senhor remover o cativeiro de Jacó, de Jerusalém, de Israel, como também o momento da colheita, a qual terá a grande ceia do Senhor, que nós vamos entender lá em Apocalipse, que uma grande voz soa e convida todas as aves para a grande ceia do Senhor. Qual que é a ceia do Senhor? É a morte de todos os ímpios, de príncipes, de tribunos, de pessoas importantes que estarão contra a vontade do Senhor e serão desarraigados, serão exterminados. E por isso que o Senhor Jesus Cristo diz, lá em Mateus 24, aonde estiver os cadáveres, aí estarão os abutres. Aí está o resultado, aqueles que serão levados mediante o juízo do Senhor, como as águas levaram aqueles que não entraram na arca, esses também se tornarão corpos, cadáveres, mortos, e as aves serão chamadas pelo Eterno para a grande ceia, porque serão muitos mortos que serão destruídos pela espada aguda que sairá pela boca do Messias. Então nós vamos entendendo, mediante esse tempo, a angústia de Jacó. Aqui em Daniel capítulo 12, nós vamos perceber que realmente Daniel vai estar complementando esse tempo, e ele usa a mesma nomenclatura, o mesmo sentido de angústia de Jacó. Capítulo 12 vai nos dizer no primeiro verso: e naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta pelos filhos do teu povo, e haverá um tempo de angústia, como Jeremias falou, angústia de Jacó, e Daniel está dizendo, haverá um tempo de angústia, a qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo, mas naquele tempo livra-se-á o teu povo, todo aquele que se achar escrito no livro. E no verso 2, nós vamos entender, como nós mencionamos, que é no momento desta aflição do Amargedom que ocorre a volta do Messias e também ocorre a ressurreição. E Daniel vai dizer logo em sequência, no mesmo contexto: e muitos dos que dormem no pó da terra estão dormindo no pó da terra. E é por isso que Jesus Cristo diz: não vos maravilheis, porque quando o Filho do Homem vier, muitos que estiverem no sepulcro ouvirão a sua voz e sairão, uns para a ressurreição de vida, outros para a ressurreição da perdição. E aqui Daniel complementa mediante as palavras de Cristo: e muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. É no momento da aflição de Jacó, da vinda do Messias, que é o momento do arrebatamento e a ressurreição
dos que estão dormindo no pó da terra, na primeira ressurreição, que são os justos. E o verso 3, Daniel vai dizer: os entendidos, pois, resplandecerão como o resplendor do firmamento, os salvos receberão corpos glorificados, e os que muitos ensinam a justiça refugirão como as estrelas sempre e eternamente. Por isso, vamos anunciando a justiça. Não vamos deixar de anunciar a justiça, porque a recompensa será no momento da transformação, da ressurreição, e nós estaremos para sempre com o Senhor. E o Senhor confortou as palavras de Daniel, porque ele sabia que a profecia era para muitos dias, e o Senhor disse no verso 13: tu, porém, vai até o fim, porque repousará, dormirá no pó da terra, e estará na tua sorte, mas tu levantará no fim dos dias. Daniel se levantará na ressurreição. Então nós entendemos a aflição de Jacó e também a ressurreição dos santos. E agora nós vamos aqui para Joel, capítulo 3, que também está conectado com Zacarias, capítulo 14, verso 1, verso 2, e também Sofonias, capítulo 3, verso 8. E aqui nós entendemos o Senhor congregando as nações. No verso 1 do capítulo 3 diz: o próprio Deus dizendo pela palavra profética de Joel: porque eis que naqueles dias e naquele tempo, que tempo? O tempo da angústia de Jacó, como nós entendemos em Jeremias e também em Daniel, em que removerei. Quando que o Senhor vai remover o cativeiro de Jacó, que nós lemos em Jeremias? Na angústia de Jacó. E é nesse tempo que Deus está dizendo por Joel, dizendo: e naquele tempo em que removerei o cativeiro de Judá e de Jerusalém, congregarei, irei reunir, irei unir, trazer, ajuntar todas as nações, e farei descer o vale de Josafá, e ali com elas entrarei em juízo por causa do meu povo e da minha herança Israel, a qual eles espalharam entre as nações, repartindo sobre a minha terra. Então aqui nós entendemos que é nesse momento que o Senhor congrega as nações para estar indo contra Jerusalém, e é nesse momento que o Senhor entra em juízo contra os ímpios. E é por isso que nós entendemos lá no Salmo 1 que os ímpios não irão subsistir no dia do juízo. O dia do juízo será um dia grande, um dia de matança, um dia de sangue sobre os ímpios, que serão exterminados, desarraigados, retirados da terra. Apenas o trigo será mantido no campo, no mundo, mas os ímpios perecerão. E aqui no verso 14 e no verso 15 e 16 nós vemos a conexão a qual o próprio Senhor Jesus Cristo utiliza as palavras de Joel para proferir lá em Mateus 24, mencionando que antes da sua volta haverá uma grande aflição, e o sol se escurecerá, e a lua não dará o seu resplendor. E nós entendemos que Jesus está referindo sobre as palavras de Joel. Aqui no verso 14 diz: multidões no vale da decisão, porque o dia do Senhor está perto. No vale da decisão, o sol e a lua se enegrecerão, e as estrelas retirarão o seu resplendor, e o Senhor bramará de Sião, e dará a sua voz de Jerusalém, e os céus e a terra tremerão, mas o Senhor será refúgio do seu povo, e a fortaleza dos filhos de Israel. E vós sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus, que habito em Sião, o monte da minha santidade, e Jerusalém será santidade. Estranhos não passarão mais por ela. Verso 20: mas Judá será habitada para sempre. Judá será habitada para sempre, Israel, e Jerusalém de geração em Jerusalém. E eu purificarei o sangue dos que não tinham purificado, porque o Senhor habitará em Sião. O Senhor estará em Jerusalém, habitará em Sião. Os escolhidos encontrarão com o Senhor e voltarão com o Senhor para Sião, porque em Sião o Senhor habitará, reinará, estará com o seu povo. E nós entendemos que nesse tempo que antecede a volta do Messias, o sol e a lua irão perder o seu brilho, como o Senhor Jesus Cristo diz que antes da sua volta esses sinais ocorrerão. Então nós entendemos que Cristo está mencionando as palavras dos profetas. Agora nós chegamos no livro de Sofonias, o profeta, no capítulo 3,
E nós vamos entender que também está em conexão com todos os profetas que nós lemos, em especial com Zacarias capítulo 14, versos 1 e 2. E aqui nós vamos ver também que Sofonias fala sobre o rei que estará no meio de Israel reinando, da qual nós também observamos que Jeremias profetizou sobre Davi, e sabemos que é mediante o nosso Senhor Jesus Cristo, o Messias, que reinará na casa de Jacó. No verso 8, do capítulo 3 de Sofonias diz: portanto esperai-me, diz o Senhor, no dia em que eu levantar para o despojo, porque o meu juízo é ajuntar as nações e congregar os reinos, mas sobre eles derramar a minha indignação e todo o ardor da minha ira. O Senhor vai derramar a sua ira, porque toda essa terra será consumida pelo fogo do meu zelo. E nós vamos entender que esta palavra, a qual Sofonias mencionou sobre o fogo do zelo, vai estar em conexão que nós vamos estar lendo mediante a palavra do Senhor, que está em 2 Pedro, e nós vamos entender que esta terra está preparada para o fogo do juízo do Senhor. O primeiro mundo foi tomado pelas águas, mas esse mundo presente será tomado pelo fogo, e nós vamos estar lendo lá em 2 Pedro, e esta terra será purificada, e os ímpios serão retirados, removidos, exterminados, desarraigados, e os justos serão mantidos na terra, o trigo será mantido no celeiro, no mundo, e nós seremos mantidos no campo do eterno, no campo do Messias. E aqui nós vamos entender que Zacarias está dizendo que a terra será consumida pelo fogo do zelo do Senhor. Verso 14: canta alegremente, ó filha de Sião, rejubila, ó Israel, regozija-te e exulta de todo o coração, ó filha de Jerusalém. O Senhor afastou os teus juízos, removeu a sua opressão, exterminou o teu inimigo. O Senhor vai exterminar os inimigos do Senhor de Jerusalém. O Senhor, o Rei de Israel, está no meio de ti. E nós lemos na última palavra profética, nós entendemos lá em Joel, que o Senhor bramará de Sião. Sião é a palavra que diz respeito a Jerusalém, e é por isso que nós entendemos lá em Isaías capítulo 2, que vai dizer que de Sião, de Jerusalém sairá a Torá, sairá os mandamentos. O Rei Jesus Cristo, o Messias, estará em Sião. E aqui a palavra de Sofonias diz: e naquele dia se dirá a Jerusalém: não temas, ó Sião, não se enfraqueça as tuas mãos, o Senhor teu Deus está no meio de ti, poderoso para te salvar, ele se deleitará em ti com alegria. Cala-te por seu amor e regozija-te em ti com júbilo. Então nós entendemos que a terra será purificada, Deus entrará em juízo, exterminará os povos inimigos, e a terra será transformada, e o Messias, o Rei, será rei e sacerdote, como a profecia de Zacarias, sobre o trono de Davi, eternamente na casa de Jacó. E aqui nós chegamos em Zacarias capítulo 14, estamos caminhando pelos profetas e compreendendo as palavras verdadeiras sobre esse tempo de angústia. E no verso 1 de Zacarias capítulo 14 diz, que está em cumprimento que nós lemos em Joel capítulo 3, verso 1, verso 2, e também em Sofonias 3, verso 8, e diz assim Zacarias: eis que vem o dia do Senhor, em que os teus despojos, os despojos de Jerusalém serão repartidos no meio de ti, porque eu ajuntarei novamente ajuntamento das nações para a peleja contra Jerusalém, e a cidade será tomada, e as casas serão saqueadas, e as mulheres forçadas, e a metade da cidade sairá para o cativeiro, mas o resto do povo não será expulso da cidade. E o verso 4 diz: e naquele dia estarão os seus pés sobre os montes das oliveiras, o mesmo monte que o Senhor ascendeu ao céu, mediante os seus discípulos vendo ele subindo nas nuvens. Em Atos capítulo 1, ele subiu nos montes das oliveiras, e da mesma forma ele voltará no monte das oliveiras. E é por isso que os anjos disseram para os discípulos: homens galileus, o que vocês estão ouvindo? Esse mesmo Jesus que vocês viram subir, da mesma forma visível, poderosa, ele também voltará e descerá
neste mesmo monte, no Monte das Oliveiras. E por isso Zacarias está dizendo: e naquele dia estarão os seus pés sobre o Monte das Oliveiras. E por isso nós entendemos de uma forma gloriosa e alegra o nosso coração: o Senhor está se manifestando uma segunda vez, porque Ele se manifestou a primeira vez vindo nessa terra, se encarnando, e Ele se manifestará apenas uma segunda vez de uma forma visível e poderosa. Não há uma terceira vinda do Senhor, apenas a segunda vinda poderosa do Senhor. E quando Ele vem sobre as nações, se assenta no seu trono, e antes disso, aqui Zacarias está dizendo que Ele colocará os seus pés sobre o Monte das Oliveiras. O verso 9, em complemento com Jeremias: e o Senhor será rei sobre toda a terra. Naquele dia, um será o Senhor e um será o seu nome. Verso 16: e haverá a festa de tabernáculo, e todos terão que cumprir a Torá, a lei, os mandamentos, as festas bíblicas. Os salvos e os que estiverem de uma forma humana terão que fazer as festas bíblicas, a qual Deus deu para Israel e deu para Moisés. Nós iremos celebrar. Verso 16: e acontecerá que todos os que restarem de todas as nações que vieram contra Jerusalém subirão de ano a ano para adorar o rei. Aonde estará o rei? Em Jerusalém, e o Senhor dos exércitos, e para celebrarem a festa das cabanas. E aqui nós vamos caminhando agora para o Novo Testamento, mediante as palavras de Jesus Cristo, que estão fundamentadas nas palavras dos profetas que nós lemos. Em Mateus capítulo 24, como nós já mencionamos, mediante o que o Senhor Jesus Cristo diz no verso 27, Ele diz: porque assim como o relâmpago, de uma forma visível, o relâmpago nós observamos de uma forma visível, o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porque onde estiver o cadáver, assim ali se ajuntarão também as águias. E nós vamos estar observando que isso está em conexão com Apocalipse capítulo 19, verso 17, que é o grande momento da ceia do Senhor para as aves, porque o Senhor virá como juízo, os ímpios serão exterminados, mortos, e grandes e muitos cadáveres serão mantidos para essa grande ceia. E aqui a conexão do que o Senhor diz, mediante a Joel capítulo 3, verso 15, que nós lemos: e logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, e a lua não dará sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências do céu serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Todas as nações verão o Senhor vindo, e Ele enviará, e é no momento dessa aflição, é no momento da sua vinda, e Ele enviará os seus anjos com rijo, clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos. Arrebatamento, vinda do Senhor, reunião com Ele, arrebatamento, desde os quatro ventos de uma outra extremidade do céu. E agora aqui no verso 36, nós vemos a conexão daquilo que nós lemos lá em Gênesis, mediante o Pentateuco, que Moisés descreveu o dilúvio. E o Senhor Jesus Cristo vai dizer: porque daquele dia e hora ninguém sabe. Ele vai estar referindo a Gênesis capítulo 7, 17. Nem os anjos do céu, nem o Filho do Homem, mas unicamente o Pai, o Eterno, apenas Ele conhece o tempo exato e a ordem para a volta do Mashiach, do Messias. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Como nos dias de Noé, o dilúvio levou os ímpios, porque assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. O mundo gentílico, o mundo em volta de Israel, todas as nações estarão em paz, de uma forma pacífica, comendo, dando-se em casamento. Não vão estar atentas, como lá em Daniel diz, que os justos vão entender os sinais, mas o ímpio vai continuar praticando a impiedade normalmente. O mundo vai estar normal, e lá vai estar em Jerusalém o cerco das nações, de uma representação das nações. Vai estar tendo a batalha do Armagedon, mas o mundo vai estar como nos dias de Noé, as nações comendo, dando-se casamento, festejando, e não vão perceber até que não vão perceber como foi lá no dilúvio, e veio as águas e levou a todos. E no verso 39 vai dizer: e não perceberam até que veio o dilúvio e os levou. O dilúvio levou quem? As águas levaram quem? O justo ou o ímpio? As águas levaram os ímpios. O Senhor Jesus Cristo está se fundamentando o que Moisés descreveu sobre o dilúvio.
E ele está mencionando que as nações vão estar comendo, bebendo, dando-se casamento, vão estar tranquilos, mas haverá angústia de Jacó. Israel vai estar angustiado, as nações vão estar festejando normalmente, vivendo de uma forma tranquila, comprando, vendendo, andando as nações, né? Mas Jacó estará na aflição, mas o mundo não vai perceber. Como nos dias de Noé as águas levaram eles e eles não perceberam, assim também será a vinda do Filho do Homem. E aqui entra o cerne da interpretação. Então, estando dois no campo, será um levado e deixado outro. Qual será levado? O ímpio será levado. Como as águas levaram o dilúvio, as águas não levaram Noé, as águas levaram o ímpio no dilúvio. Mas aqui nós entendemos que Jesus está utilizando as palavras mediante a história de Noé. E estando dois no campo, será levado um. Quem será levado? O ímpio, para a destruição, será retirado, como o Salmo diz, será desarraigado, o joio sendo arrancado e deixado outro. O justo será mantido na terra, o trigo será mantido no celeiro, o celeiro e o campo é o mundo, o justo será mantido no mundo. Estando duas moendo no moinho, será levado uma. As águas do dilúvio levou o ímpio ao justo, levou o ímpio. E também da mesma forma, no juízo do Senhor, o ímpio será levado e deixado a outra. Vigiai, porque não sabeis a que hora que há de vir o vosso Senhor, porque isso estáis vós apercebido também, porque o Filho do Homem há de vir a hora que não penseis. Então nós entendemos que Jesus está utilizando a história de Noé, e nós temos que compreender muito esse sentido, que as águas levaram os ímpios que expiraram, os ímpios que morreram, os ímpios que padeceram e não foram salvos. Mas Noé foi mantido na arca, e depois do tempo de aproximadamente 150 dias, as águas pararam pela vontade do Eterno e Noé voltou para a terra novamente. Da mesma forma, os salvos seremos preservados e mantidos no mundo. Por que seremos mantidos no mundo? Porque o reino do Messias será nessa terra. Por isso entendemos o que Jesus Cristo está dizendo: quem vai ser levado, quem vai ser desarraigado e tirado será o ímpio, o justo será mantido sobre a terra. E por isso o salmista diz: o justo herdarão a terra. E essas palavras Jesus estava utilizando o que ocorreu nos dias de Noé. Os ímpios foram levados pelas águas do dilúvio. Por isso, da mesma forma, na vinda do Senhor, os ímpios também serão levados para a destruição. Quem será levados serão os ímpios. E agora nós vamos finalizando, chegando próximo do final do nosso estudo, e aqui em Hebreus capítulo 9, verso 28 diz: assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar o pecado de muitos, aparecerá segunda vez. Apenas a segunda vez ele vai aparecer sem pecado aos que esperam para a salvação. Não há outra possibilidade de outra vinda ou divisão em duas fases, não há possibilidade para isso. É uma única vinda perfeita e segunda, a qual virá sobre as nações, salvar Israel, glorificação, ressurreição dos que dormem no pó da terra e reino para sempre na presença do eterno Deus, até que no final do milênio ele entregará o reino para o Deus o Pai. Agora na carta de Pedro, a qual nós mencionamos de Sofonias, o fogo que consumirá a terra, 2 Pedro capítulo 3, verso 7 diz Pedro: mas os céus e a terra que agora existem, pela mesma palavra, se reservam como um tesouro e se guardam para o fogo até o dia do juízo e da perdição, da destruição dos homens ímpios. Mas amados, não ignoreis uma coisa, mas que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns tenham por tardia, é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender. Mas o dia do Senhor virá como um ladrão de noite, a qual os céus se passarão, os céus vão se abrir com grande estrondo, haverá grande barulho. A volta do Senhor não é algo silencioso, não é uma volta silenciosa, é uma volta poderosa. Os elementos se desfarão, o sol, os astros ardendo irão se desfazer, a terra e as obras que nela há se queimarão, a terra será purificada. E por isso nós sabemos, mediante as palavras a qual Pedro está falando, é fundamentado nas palavras de Joel. E nós finalizamos o último texto
aqui em Apocalipse capítulo 19, mostrando a vinda do Senhor e a grande ceia mediante a morte de todos os homens. E viu um céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele se chamava Fiel e Verdadeiro, e julgava e peleja com justiça, e os seus olhos eram como chama de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas, e tinha um nome escrito, que ninguém sabia senão ele mesmo, e estava vestido de uma veste salpicada de sangue, e o nome pelo qual se chama é a palavra de Deus, o verbo de Deus. E seguiam os exércitos que há no céu, e os cavalos brancos, e vestido de linho fino, branco e puro, os anjos, como Mateus capítulo 24, que venham para arrebatar os escolhidos, e da sua boca saía uma aguda espada, para ferir com elas as nações, e eles a regerá com vara de ferro, e ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. E naquela veste, na sua veste, na sua coxa, tem escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor do Senhor. O clamor do anjo, vi um anjo que estava no sol, e clamou com grande voz, dizendo a todas as aves que voavam pelo meio do céu: vinde e ajuntai-vos para a ceia a grande ceia do Deus Todo-Poderoso, para que comais a carne de reis, a carne de tribunos, a carne de fortes, a carne de cavalos, do que sobre ele se assenta, e a carne de todos os homens, livres e servos, pequenos e grandes. E nós sabemos que nesse momento as aves vão se fartar, os ímpios serão levados para a destruição, serão mortos pela espada aguda que sairá da boca do Messias, e as aves irão se fartar. E como Jesus Cristo disse, aonde estiver o cadáver, aí estará também os abutres, as águias. E no verso 21 diz: e os demais foram mortos com a espada que saía da boca do que estava sentado sobre o cavalo, e todas as aves se fartaram de suas carnes. Por isso, meu irmão, minha irmã, vamos guardar a viva esperança de sabermos que esse tempo está próximo. O mundo vai estar desligado, vai estar vivendo de uma forma distante de Deus, mas nós vamos perceber o que ocorrerá lá em Jerusalém. A aflição começando é um grande sinal que a volta do Messias se aproxima, e de sabermos que esse tempo será aonde o Senhor virá reinar sobre a terra, e nós estaremos com Ele para sempre, eternamente, um milênio, e depois entraremos no novo céu e na nova terra. A santa cidade descerá sobre a nova terra, e nós estaremos com o Senhor. E por isso se cumpre as palavras de João, dizendo: e tocou o sétimo anjo a trombeta, e houve no céu grande voz que dizia: os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo, e Ele reinará para todo sempre. Jesus Cristo está vindo para reinar sobre a terra, e os reinos do mundo serão entregues a Ele. E é nesse momento que nós entendemos que é o momento da ressurreição. E diz João, na profecia e na revelação: e iraram-se as nações, e veio a tua ira, e o tempo dos mortos para que seja julgado, e o tempo de dares o galardão aos profetas. Que galardão? A ressurreição de teus servos, e aos santos, e aos que te temem ao teu nome, pequenos e grandes, e o tempo de destruíres o que destrói a terra. E abriu-se o céu. Que momento que vai abrir o céu? É o tempo da volta do Messias. E o templo de Deus foi visto, e a arca do concerto foi vista no seu templo, e houve relâmpagos, vozes e trovões, e terremotos, e grande saraiva. E por isso nós entendemos que é no momento que o céu se abre, é o momento da ressurreição, como está em Jó capítulo 14, verso 12. Por isso, vamos guardar, de estarmos prontos. O mundo vai estar disperso, mas nós vamos entender os sinais, nós vamos compreender as palavras dos profetas, as palavras de Jesus, o que está na Torá, no Pentateuco, nos mandamentos, e de entender que será como nos dias de Noé: os ímpios serão desarraigados, é os ímpios que serão levados pelo juízo, mas nós justos seremos mantidos no campo, seremos mantidos no mundo, seremos mantidos no celeiro, nós seremos preservados e estaremos para sempre com o Senhor. Por isso, vamos estar firmes, aguardando a promessa, a vinda poderosa do Messias, de Jesus Cristo, vindo sobre a nuvem, e nós reinaremos com Ele sobre as nações, regendo com vara de ferro. Por isso, guarde esta palavra. Essa aflição de Jacó pode estar bem próxima do nosso tempo. Não sabemos o tempo, é o Eterno, apenas o Pai que sabe, mas vamos firmes e constantes, sabemos que nós estaremos com o Senhor e reinaremos com Ele para sempre na casa de Jacó. Por isso, fique tranquilo, não é você que vai ser levado,
vai ser o ímpio que vai ser levado. O justo será preservado, não vai ser levado, mas será o ímpio que será levado para o juízo, para a morte, para a destruição, para a grande ceia do Senhor, como o anjo proclamou para as grandes aves vir se fartar. Mas nós não seremos levados, mas seremos preservados e desceremos com o Senhor sobre o Monte das Oliveiras e reinaremos para sempre com Ele, porque naquele dia um será o Senhor e haverá apenas um rei sobre a terra, Jesus Cristo, o Messias, o nosso Salvador. Que o Eterno te abençoe, que te guarde, que a bênção dele esteja sobre a minha e a tua vida. É que nós pedimos pela bondade de Deus sobre a nossa família, sobre esse tempo, que a sua palavra seja viva no nosso coração.